sobre um pecado específico, que pode interromper igrejas de crescerem pelo mundo todo. Nós vamos falar sobre a mentira. Mentira é um pecado muito sério, porque a mentira, ela encobre outros pecados. Então ela multiplica pecados. Torna mais grave ainda aquele pecado individual. Existem vários tipos de mentiras. Mentira que você omite um fato, você simplesmente esconde o pecado, você não confessa. Existe a mentira de você dizer uma afirmação falsa. Existe a meia-verdade, em que você mente dizendo parte da verdade para ganhar mais credibilidade. Então existem várias formas de mentira. Nós vamos ver aqui como isso afeta o reino de Deus. E para isso a gente vai estudar a história de um personagem que escondeu o seu pecado e por causa desse comportamento, ele acabou levando Israel a derrotas em guerras contra os inimigos. Nós vamos falar sobre Acã. Pecado de Acã e suas consequências. Esse é o título da nossa aula de hoje. Essa história está em Josué, capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo todo, a partir do versículo 1. Então, Josué, capítulo 7, versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zimri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguma delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Aqui o pecado de Acã. Um capítulo antes, na guerra contra Jericó, Deus tinha sido muito claro aos israelitas. Eu vou levar vocês à vitória, através do meu servo Josué, através da liderança dele. No entanto, quando vocês derrotarem os seus inimigos, tudo vai ser consagrado à destruição. Todos os despojos, toda a prata, o ouro, os animais, tudo vai ser destruído. Eu não quero que ninguém leve nenhum objeto pertencente a esse povo. Especificamente nessa guerra, essa era a vontade de Deus. Só que Acã, que era da tribo de Judá, ele acabou se apossando de alguns desses objetos de valores, que era de prata. E aqui a ira do Senhor se revelou contra Israel. Vamos continuar lendo o versículo 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Então aqui Josué, o líder do povo de Israel, ele vai para a sua segunda empreitada. Depois de ter conquistado Jericó, agora é a vez de uma tribo chamada Ai. E aí ele enviou alguns espiões para supervisionar a região. Versículo 3. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Aqui a gente vê uma derrota acachapante. Olha o que acontece aqui. Quando os espiões voltam de Ai, depois de espionar a terra, eles trazem uma notícia boa para Josué. Josué, não precisa enviar o exército todo. Eles são poucos. Envia só 2 ou 3 mil soldados que vão dar conta do recado. Vai ser muito mais fácil do que a batalha contra Jericó. Não canse o exército todo. Então vamos poupar aqui os guerreiros. E aí, cerca de 3 mil homens foram para a cidade. Só que o que aconteceu? Os homens de Ai os puseram em fuga. Continuaram perseguindo eles. E olha só, chegaram a matar 36 israelitas. Muita gente, não? E outros ficaram feridos. Tiveram que fugir de uma forma vergonhosa. E aí o povo, quando soube a notícia, ficou completamente desanimado. Como uma derrota, um fracasso pode desanimar o povo todo. Versículo 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra,
diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo seu grande nome? E o Senhor disse a Josué: Levante-se, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Vá, santifique o povo. Diga-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Uau! O que nós vemos aqui? Que Josué subestimou o inimigo e enviou poucos soldados para lutar. Então, depois de ter perdido a batalha e 36 pessoas terem morrido, Israel ficou desanimada, e aí Josué orou a Deus. Ele orou pedindo respostas. Ah, Senhor, por que o Senhor permitiu um fracasso? Esse fracasso, essa derrota, ela vai difamar o seu nome. As pessoas de fora, os cananeus, amorreus, os hititas, eles vão olhar esse episódio e vão zombar do seu nome, vão zombar do povo de Israel, o povo que o Senhor escolheu. O Senhor vai permitir que isso aconteça? E por que o Senhor nos mandou para a desgraça? E aí Deus responde a Josué. Ele fala: por que você está aí, sentado, prostrado? Levante, lide com o pecado, porque Israel pecou. Tem alguém aí que apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu na sua tenda. E olha que Deus nem fala de um ser específico, um indivíduo específico. Ele fala que Israel inteiro pecou. E quem a gente vê aqui? Quando uma pessoa está em pecado na igreja, a igreja inteira se responsabiliza. Como era aqui com o povo de Israel, que é o equivalente do povo de Deus hoje em dia, que é a igreja, amém? E aí, Deus fala: lida com isso. É por essa razão que Israel não consegue resistir aos seus inimigos. Por quê? Porque se tornaram merecedores da destruição. E eu não vou mais estar com vocês enquanto você não lidar com o pecado. E destruir do meio de vocês aquele que é consagrado à destruição. Então vai lá, santifica o povo, purifica o pecado, lida. Porque se você fizer isso, aí sim Israel vai começar a ter vitórias de novo. Então a gente vai tirar 3 pontos dessa passagem. O primeiro deles é: não subestime o inimigo. Esse foi um dos erros de Josué. Ele subestimou Ai. Ele subestimou os guerreiros dessa cidade. E por ter subestimado, ele acabou tendo uma grande derrota. A gente vê aqui que Josué, ele estava orgulhoso. Por que ele estava orgulhoso? Ele tinha acabado de vencer Jericó. Foi uma vitória excepcional. Quando as muralhas de Jericó caíram, Israel pela primeira vez entrou numa cidade aniquilando os inimigos. Então Josué estava com aquele fôlego de vitória. E ele olhou para o segundo inimigo, que parecia menor em número, mas ele esqueceu que quem dá a vitória é Deus, amém? E não as próprias forças do seu exército. Então, sem consultar Deus, ele enviou espiões, colheu informações e enviou apenas 3.000 soldados. E quem pagou o pato foram 36 israelitas. Precisou perder gente do povo para poder impactar Israel. E aí a experiência foi terrível. Israel ficou completamente desanimado. Não é assim na igreja também? Quando a gente vê quedas, quando a gente vê derrota, quando a gente vê adversidades,
a tendência é o quê? É ficar completamente desanimado. Mas Deus falou assim, não, levante-se daí, para de ficar prostrado, chorando. Vá lidar com o pecado, amém? Porque eu trarei a vitória de novo. Eu trarei os batismos de novo. É isso que Deus promete. Se você lida com o pecado, não fica passivo, consulta Deus, aí Deus te dá a vitória. Se Josué tivesse o coração de consultar Deus antes de enviar os espiões, ele saberia que tinha pecado escondido, porque Deus revelaria, como ele revelou depois, mas já era tarde demais. E aí dava tempo de Josué lidar, Israel ter uma grande vitória sem perdas, amém? Vamos ver um contra-exemplo agora. Esse aqui é um exemplo negativo, vamos ver um exemplo positivo de alguém que consultou a Deus antes da batalha e venceu, amém? Esse exemplo é de Davi, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. 1 Crônicas 14, 8. A guerra aqui é contra os filisteus. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei de todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale do Refaim, Davi perguntou a Deus, devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse, assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. E aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Uau! Aqui a gente vê Israel contra os filisteus. Uma situação parecida de Israel contra Ai. E aí o que acontece aqui? Davi ora a Deus, ele consulta, Deus, devo ir na batalha contra os filisteus? O Senhor vai nos conceder a vitória? E aí Deus responde através de profetas, sim, vá, eu os entregarei nas suas mãos. Foi exatamente o que aconteceu. Davi foi lá com seus soldados e os derrotou, e quebrou todos os ídolos deles, amém? Vitória incrível de Davi. A gente vê aqui que Davi não confiou na sua própria habilidade. Esse era o mesmo Davi que derrotou Golias. Esse era o mesmo Davi que teve muitas e muitas vitórias contra os próprios filisteus antes. Então, Davi é um guerreiro habilidoso, mas ele não confiou na sua própria habilidade. Ele consultou a Deus, amém? Então, por mais que você seja talentoso, por mais que você tenha dons que Deus te deu, dom da inteligência, dom de, sei lá, você é poliglota, fala inglês, não dom de línguas, tá? Não estou falando dos dons milagrosos, estou falando de talento, tá? Dom com matemática, com ciência, com artes, com música, esportes. Esse dom que Deus te deu vem dele e Deus pode interromper esse dom. Ele pode fazer você falhar, mesmo você sendo capacitado geneticamente para alguma tarefa específica. Então é muito importante, por mais que você seja talentoso, confiar mais no poder de Deus do que no seu talento, amém? Foi isso que Davi fez aqui. Ele não confiou no seu talento militar, no seu talento de estrategista. Ele preferiu confiar no poder de Deus e deu certo, amém? Vamos continuar lendo. Versículo 13. Os filisteus voltaram a atacar o vale. De novo, Davi consultou Deus, que lhe respondeu, não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois este é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe tinha ordenado. E eles derrotaram o exército filisteu por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Amém? Diferente da história de Josué, Davi teve êxito atrás de êxito. Amém? Olha que interessante. Davi teve um novo desafio. Os filisteus atacaram mais uma vez. Então, de novo, os mesmos inimigos, só que em tempo diferente. Foi dias depois. E Davi o que fez? Ele podia repetir o sucesso da primeira batalha. Mas não. Ele preferiu consultar a Deus pela segunda vez.
Ele consultou Deus, devo atacá-los ou não? E Deus ele responde algo diferente do que ele tinha respondido na primeira batalha. Ó, você pode atacar, você deve atacar, mas não ataque pela frente. Dê a volta por trás deles e os ataque em frente às amoreiras. Quando? Quando você ouvir o som dos passos por cima das amoreiras. Aí você sai para o combate. Porque esse é o sinal que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Uau! Olha só! A solução que Deus deu para Davi foi completamente diferente da batalha anterior. Completamente. Ao invés de atacar pela frente, era por trás das amoreiras. E aí, quando ouvisse o som dos soldados passando, esse era o momento de atacar. Então você vê que o espaço e o tempo, eles mudam de acordo com os desafios. E por causa disso, soluções também mudam. Ou seja, se Davi seguisse a experiência dele e repetisse o que ele fez na primeira batalha, ele iria perder a batalha. Então, não só não devemos contar com a nossa habilidade, mas também não devemos contar com a nossa própria experiência em algumas situações. Às vezes, fala, não, eu já lidei com esse caso aqui no ministério muitas e muitas vezes. Eu tenho muito tempo na fé, eu já me deparei com a situação várias e várias vezes. Um estudo bíblico, não, vamos fazer o estudo de cruz antes do estudo de luz, como a gente sempre faz, não? Aí você tem uma experiência em lidar com certos tipos de situação, você não consulta Deus. E o que acontece? O estudo não funciona. Não funciona por quê? Porque Deus não te deu sabedoria, você preferiu confiar na sua experiência. Mas Davi não fez isso. Davi confiou em Deus, ele consultou a Deus. E teve uma solução diferente da que a experiência dele dizia. Então, irmãos, não subestime o inimigo. Nosso inimigo não são pessoas, não são exércitos, soldados. Nossos inimigos são os demônios. É Satanás e todos os seus anjos. Esses sim são os nossos inimigos. O pecado é o nosso inimigo. E nós não devemos subestimar. Sozinhos não conseguimos vencer o pecado. Não conseguimos vencer o diabo. Nós precisamos do poder de Deus, amém? E aí quando a gente consulta Deus, tem bons tempos com Deus, ora, vê nas Escrituras soluções para os desafios da vida, aí sim Deus te abençoa. Não só você tem vitória, mas todos os irmãos, todos os outros membros do corpo de Cristo ficam animados, amém? E não completamente desanimados, como no caso de Josué. Então nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. Sempre que você for tomar uma decisão, antes de executá-la, ore a Deus, amém? Consulta a Deus e Deus vai te dar sabedoria. Não confie na sua própria habilidade, não confie na sua experiência. Só porque um resultado costuma dar certo se você fizer de uma maneira específica. Eu vou dar um exemplo de uma situação em que eu precisei consultar a Deus, porque aconteceu um imprevisto no ministério. Foi em 2017 e nós estávamos planejando nossa primeira conferência de mulheres. Foi incrível essa conferência, mas olha o que aconteceu. Na época, nós nos reuníamos num restaurante chamado Itajubá, fica lá na Tijuca. Nós fazíamos o culto lá, ou seja, a experiência sempre deu certo, Vamos fazer lá todo domingo. A gente não tinha o plano de mudar. E o que aconteceu? Faltando 2 dias para a conferência, que era num domingo, ou seja, numa sexta-feira, por volta das 5 horas da tarde, eu recebo uma ligação do dono do Itajubá. E a notícia não era nada boa, a notícia era terrível. A notícia era de que o Itajubá tinha pegado fogo. Um incêndio no lugar do culto 2 dias antes. Não era qualquer culto, era o evento da Conferência de Mulheres. Já tinha pessoas confirmadas, irmãs de São Paulo vindo para essa conferência. Estava tudo programado. E aí eu me vi numa situação muito difícil, em que a minha experiência não servia de nada. E eu tive que consultar a Deus ali, amém, irmãos? Eu orei a Deus, e isso estava no meio de um estudo bíblico, quando eu soube a informação. Aí eu tive que parar, respirar, orar a Deus, porque eu só tinha quase 1 hora para resolver a questão.
porque era sexta-feira, 5 da tarde. Todos os lugares fecham depois das 6 horas. Então eu não tinha muito tempo para achar um novo lugar. Eu tinha questão de horas, se não minutos. Foi aí que a gente lembrou que a gente tinha feito um evento lá na Associação Atlética Banco do Brasil. A gente tinha feito um culto especial de aniversário da igreja, se eu não me engano era um ano de igreja. E aquele lugar era incrível, era muito bom. E a gente até fez um futebol lá depois, porque lá tem quadra. Então ficou na nossa memória. E aí eu lembrei, eu peguei o telefone e liguei para a responsável pelo departamento financeiro e pedi para ela oferecer por um preço razoável da gente fazer a conferência ali. E o preço estava muito alto, mas ela abaixou bastante, de tal forma que fosse o mesmo preço do Itajubara, amém? Então a gente pagou muito barato, porque ela ficou sensibilizada por causa do incêndio. E dali para frente, todos os cultos começaram a ser lá no ABB, amém? Até a quarentena, agora a gente tem novas soluções. Eu nunca ia imaginar, mas a gente está fazendo culto em casa agora. Então, você vê como que Deus ele vai mudando as coisas, né? A gente precisa estar conectado, sincronizado com o plano de Deus para saber como agir. A gente não pode subestimar situações e tomar decisões baseado no nosso próprio entendimento, amém? E aí o resultado foi que a conferência foi incrível. Nós temos um fruto aqui no Rio de Janeiro dessa conferência, que é a Larissa, amém? A Larissa foi batizada logo depois dessa conferência. O agir de Deus impactou uma alma, amém? Então é muito importante, irmãos, nós confiarmos em Deus e não na sua própria experiência, nem na nossa própria habilidade, amém? Segundo ponto de hoje. A gente viu aqui que Deus trouxe uma derrota muito desanimadora para Israel. 36 israelitas morreram. E além disso, Israel foi perseguido, humilhado. Tudo porque Acã escondeu o pecado. Porque Acã mentiu perante Deus, perante Israel. Ele escondeu o tesouro do despojo de Jericó na sua própria tenda. Acã escondeu o pecado. Segundo ponto de hoje. Deus ama mais a justiça do que a vitória. Você pode ter certeza. Deus ama mais a justiça do que a vitória. Deus está disposto a ferir a igreja, a ferir você, por causa do pecado. Ainda que Deus ama vitórias, batismos, Deus quer que a igreja cresça pelo mundo inteiro, mas se Ele vê pecado na igreja, Deus vai interromper. Deus vai intervir. O motivo é que quando a gente esconde pecado, quando a gente mente, nós nos tornamos inimigos de Deus. Não somos como membros da igreja, a gente se torna semelhante ao mundo que jaz no maligno. Isso dentro da própria igreja. E aí a guerra que deveria ser a guerra da igreja contra o mundo, contra o pecado, passa a se tornar uma guerra interna. Porque tem pecadores que não se arrependem dentro da igreja, o que não deveria acontecer. E assim como os 36 israelitas morreram lá em Josué 7, em Israel também, muitas vezes, nós temos perdas na igreja. Pessoas caem da fé, morrem espiritualmente. Obviamente não estamos falando de guerra física, de matar pessoas, mas uma guerra de matar o pecado. Senão o pecado nos mata. Não fisicamente só, mas acima de tudo, espiritualmente. Então, se você está escondendo o pecado, eu tenho um desafio para você de confessar. Seja aberto com os seus pecados. Por quê? Porque Deus pode travar as nossas vitórias. Mas eu estou muito animado com a Igreja do Rio, porque nesse momento nós estamos tendo vitórias atrás de vitórias, amém? Deus está conosco. E essa é a única explicação para a gente ter tanto batismo, mesmo numa época difícil, como a do coronavírus. Então, Deus travou vitórias no passado. Teve uma época que a gente estava com dificuldade. A gente evangelizava bastante no FRJ, na UERJ, nos shoppings. E tinha muito pouco resultado. Estava difícil. E nós nos perguntávamos, o que está acontecendo? Por que a Igreja do Rio não cresce?
A gente olhava boas notícias de outras igrejas do mundo inteiro crescendo, mas o que acontece com o Rio de Janeiro? Interessante que Deus agiu. Deus mostrou a razão. E aqui o que aconteceu? Ele enviou o coronavírus. Não só aqui no Rio de Janeiro, mas no mundo inteiro. Deus enviou o coronavírus, a pandemia cresceu, o vírus se espalhou, chegou aqui no Brasil. E o que aconteceu? Agora a gente não tem mais direito de ir e vir, praticamente. Porque nós temos que ficar confinados em casa para não pegar o vírus e nem disseminar ele. Nós temos que fazer culto virtual de casa por causa disso. E o que aconteceu nesse tempo do coronavírus? Em praticamente aí 4 meses, vamos chegar aí a 4 meses daqui a pouco. Olha só, no primeiro semestre nós tivemos 13 adições na igreja, amém? Contando o semestre 6 meses, nós tivemos 13 adições. Então mais de 2 adições por mês. A maioria, batismos, também teve restaurações. E como a gente viu as boas notícias da Carol, nós tivemos a Mara na segunda-feira, tivemos o Israel também, a Mara se batizou, o Israel se restaurou, e ontem foi a vez da Rosa ser batizada em Rio Claro, amém? Então olha quantas vitórias incríveis. Por quê? Porque estamos lidando com o pecado, amém, irmãos? E foi muito especial, a gente viajou até Rio Claro, então foi quase 2 horas de viagem. Foi eu, a Carol, o Felipe e a Camila, para poder batizar a Dona Rosa, amém? E aí durou o dia inteiro, a gente chegou em casa umas 5 da tarde, saímos por volta das 9h30 da manhã. Então, o dia todo foi para salvar uma alma, amém? A gente se esforçou bastante, por quê? Porque vale a pena, amém? Vale a pena salvar qualquer pessoa. E a Rosa é muito especial, ela estava muito emocionada, estava muito animada. E o lugar onde foi o batismo, vocês podem ver nas fotos, era um lugar paradisíaco, amém? Então tinha um rio muito bonito, era um lugar de roça, assim, tinha vários animais lá, tinha galinha, tinha cachorro, tinha boi, um lugar muito bonito. E foi lá que a gente batizou a Dona Rosa. Eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira vez que eu fui no batismo no Rio, né? Não no Rio de Janeiro, mas no Rio literal, amém? Lá em Rio Claro. Então foi muito especial, irmãos, o batismo da Rosa, fruto da Marta de São Paulo. A Marta chorava, né, agradecendo, falando o quanto que ela estava animada pela amiga dela ter sido salva, amém? Eu tenho certeza que Rio Claro agora é um campo aberto para muito mais almas serem salvas. Então, ficamos muito felizes com grandes milagres que estão acontecendo. E a gente tem que entender isso, que as vitórias só vêm quando a gente lida com o pecado. E qual foi o preço disso? Infelizmente, 4 discípulos caíram da fé. 4 discípulos saíram da igreja nessa época do coronavírus. E ficamos tristes com isso. Mas quando a gente está querendo lidar com o pecado, quedas acontecem. Quando Josué lidou com o pecado, 36 pessoas em Israel morreram. Então existe um preço, irmãos, para a gente manter a pureza e a justiça do reino, amém? Então Deus ele vai permitir quedas porque Ele ama mais a justiça do que a vitória. Então se você quer ser vitorioso com Deus, eu quero animar você a ser justo diante de Deus, a confessar seus pecados diante de Deus, para que Deus nos conceda vitórias, amém? Então, em uma guerra vão haver feridos e mortos. É uma guerra. A gente vai perder amigos, a gente vai perder outros companheiros que estão na mesma guerra. No entanto, nós perdemos uma batalha, mas vencemos a guerra, amém? Porque Deus está conosco. Então, muito importante esse desafio. Confesse o pecado, não esconda o pecado de Deus. É impossível esconder o pecado de Deus, Ele sabe. Então, confessa aos seus irmãos, confessa ao seu discipulador, para receber a ajuda da palavra e se manter puro diante de Deus, amém? A mentira é um pecado terrível, irmãos. Quando a gente esconde o pecado, nós estamos sendo inimigos de Deus. A gente soma mais pecado ao que a gente já tem. Então por isso que é importante colocar na luz as nossas más obras, amém? E o terceiro ponto de hoje, a gente vai voltar para ler Josué 7, do 14 ao 26, para ver qual é. Josué 7, 14 ao 26.
Isso aqui é a solução que Deus dá para Josué. Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos. E a de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez. Não esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os espojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale do Acor, nome que permanece até hoje. Acã, que escondeu o tesouro, foi pego. Deus chamou família por família, clã por clã, para vir à frente de Israel. E não foi por acaso. O primeiro homem escolhido foi Acã, e a primeira família foi a dele. O primeiro clã, o dele, da tribo de Judá. E aí Josué perguntou: o que você fez? Você vê aqui que Deus não revelou que foi ele. Ele só permitiu que se revelasse que foi ele. E aí ele mesmo confessou: não, fui eu fiz algo horrível. O que eu fiz foi o seguinte: eu cobicei uma capa e alguns objetos de prata, de ouro, me apossei deles e escondi no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Então, é por minha causa que está acontecendo tudo isso. E aí Josué trouxe Acã, não só Acã, sua família também, isso é muito importante. Trouxe também os bois dele, tudo que era relacionado à tenda de Acã. Todos os pertences e familiares. E aí Josué disse assim: por que você fez isso? Hoje o Senhor vai lhe trazer desgraça. E aí todo Israel pegou pedras e começaram a atirar em Acã. Não só Acã, mas toda a sua família. E assim queimou todos eles no fogo. E assim termina a história da família de Acã na Bíblia. Todo mundo é destruído pela vontade de Deus. E aí fizeram um monumento, um memorial, e até o dia de hoje, não hoje em dia, mas da composição do livro de Josué, aquele vale ganhou o nome, o Vale de Acor, por causa do que tinha acontecido. O que nós podemos aprender com isso? Parece um pouco injusto o que aconteceu, não é verdade? Você pode olhar essa história e falar: nossa, esse é o Deus da Bíblia? Peraí, não foi Acã que pecou? Por que a família dele teve que ser apedrejada também? Foi um homem que pecou.
O que aconteceu aí? Bom, o que aconteceu, se você olhar o contexto, como as coisas estavam escondidas na tenda de Acã, com certeza os familiares de Acã sabiam que Acã estava escondendo o pecado. Estava escondendo aqueles tesouros. A família de Acã foi cúmplice, foi conivente com o pecado dele. E por isso se tornaram tão merecedores do castigo quanto Acã. Terceiro ponto de hoje, último. Somos responsáveis uns pelos outros. Somos responsáveis uns pelos outros. Quando o irmão peca na igreja, eu sei o pecado dele e não lido, não chamo ele ao arrependimento, eu estou sendo cúmplice e participante do pecado desse irmão. Não só o irmão, mas os perdidos também. Se eu não compartilho a fé, se eu não evangelizo, se eu não prego a palavra, eu estou concordando com a forma como essa pessoa vive. Vamos ver uma escritura que fala sobre isso. Ezequiel 3, 16 ao 21. Ezequiel, capítulo 3, 16 ao 21. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, disse ele, eu fiz sentinela para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio e não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Da mesma forma, quando um justo se desviar de sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo e ele não pecar, certamente ele viverá, porque aceitou a advertência, e você estará livre dessa culpa. Aqui nós vemos uma escritura muito objetiva sobre responsabilidade uns com os outros. Aqui ele fala o seguinte, tem duas categorias aqui de pessoas, o ímpio e o justo. Bom, o justo, obviamente, são pessoas de Israel, judeus. E os ímpios seriam os gentios, os pagãos, aqueles que estavam fora do território de Israel, que não seguiam a lei de Moisés naquela época. E quem era Ezequiel? Ezequiel era um profeta, mas além disso ele era um sentinela. Tá? Ele era um sentinela para Israel. Então basicamente era um vigia, era uma pessoa que vigiava os pecados para poder advertir, tanto dos ímpios quanto dos justos. Ou seja, israelitas e não israelitas. E aí ele começa falando como lidar com um ímpio. Olha só, se um ímpio estiver em pecado e você não advertir, você vai morrer como ele. Você vai ser considerado culpado como ele. Agora, se você advertir o ímpio e ele não mudar, ele vai morrer pelo seu pecado, mas você estará livre dessa culpa porque pelo menos você avisou. Agora, se ele se arrepender, você e ele estarão livres de qualquer culpa. E depois ele fala do justo. Se um justo voltar a praticar a injustiça, o pecado, a impiedade, e você não advertir esse justo, com certeza ele morrerá e a culpa será sua, Ezequiel. Você que deveria ter a função de advertir. Agora, se você advertir, você está livre da culpa, independente se ele mudar ou não. Pelo menos você advertiu. E como isso se aplica a nós hoje em dia? Basicamente, nós temos que lidar com as mesmas categorias. A gente tem que lidar com os perdidos e com os salvos, amém? Tem que lidar com pessoas dentro da igreja e também fora da igreja. Como a gente faz isso? Bom, fora da igreja é o evangelismo, amém? É fazer discípulos de todas as nações. Nosso sonho é evangelizar o mundo inteiro nessa geração. Então nós enviamos missões
para todos os países. Esse é o nosso alvo. E mesmo localmente, nós compartilhamos a fé com as pessoas. Com os nossos amigos, com pessoas que a gente vê na rua, na faculdade, na escola, no trabalho. É assim que a gente faz, inclusive pela internet, né? Pelo Facebook, pelo Instagram. É assim que a gente chama pessoas para seguir o caminho de Deus, amém? Então, quando a gente deixa de compartilhar a fé, quando a gente deixa de evangelizar, deixa de estar envolvido em estudos bíblicos, estamos sendo cúmplices do pecado que existe no mundo. Estamos sendo omissos. E recai sobre nós a culpa. Então, não evangelizar é pecado de omissão. Como a gente vê aqui em Ezequiel, você está deixando de ser um sentinela. E você está sendo responsável pela maldade que tem no mundo. Porque você é um discípulo, mas não está chamando pessoas ao arrependimento. Agora, aqui tem uma outra categoria. Você precisa cuidar também dos irmãos. Você precisa atentar à própria igreja. Você tem que ver se os seus irmãos estão indo bem espiritualmente. Porque uma vez que eles declararam Jesus como Senhor da vida deles, desde o batismo, eles não podem parar. É uma decisão que tem que ser mantida até a morte, até o fim. Então, através do discipulado, nós temos essa responsabilidade de ajudar os irmãos a se manterem puros na palavra, amém? Vencer pornografia, masturbação, orgulho, egoísmo, amargura, preguiça, falta de evangelismo, falta de compromisso, materialismo, inveja, ciúmes, todos os pecados que a gente vê lá na lista de Gálatas e Timóteo. Nós temos que garantir que cada discípulo está tendo um bom relacionamento com Deus, amém? Mas, se o discípulo está vivendo em pecado, você sabe disso, mas é omisso, você vai ser declarado culpado diante de Deus. Agora, se você adverte, se você fala, se você faz a sua parte, vai em busca daquele que está mal espiritualmente, aí Deus vai ver você como justo, amém? Mesmo que o discípulo caia da fé, pelo menos você se esforçou. Pelo menos você buscou cuidar daquele irmão, amém? Então, se alguém cair da fé, que não seja por negligência nossa. Mas que a gente possa maximizar a chance de todo mundo ser salvo, amém? Para que a gente seja instrumento de Deus. Que nós sejamos sentinelas, assim como Ezequiel foi para Israel. Esse chamado é para todos nós, amém? Mateus 28, 18 ao 20, você encontra Jesus falando que nós temos que fazer discípulos, batizar e continuar ensinando a obedecer até o fim dos tempos. É isso que Jesus ensina. Então, o desafio que eu quero te dar é esse, de ter uma rotina forte de evangelismo, amém? Compartilhar a sua fé, no caso aí, na quarentena, pelo Instagram, pelo Facebook. E eu recomendo muito o Instagram. Instagram, eu descobri que é uma plataforma excelente para conseguir pessoas. Porque o Facebook, ele é bom também, mas o funcionamento do Facebook é assim, ele une pessoas por contatos em comum. No Instagram, ele une pessoas por interesses em comum. E aí fica muito mais fácil de você evangelizar. Então capricha lá no seu Instagram, né? Coloca fotos muito bonitas, muito chamativas, para ganhar pessoas. Outra coisa importante, batiza seu Instagram. Amém? Batiza seu Instagram. O que eu quero dizer com isso? Tira tudo que for mundano do seu Instagram. Deixa coisas que chamam atenção pela espiritualidade, amém? Não vamos ter foto indecente, ou com menção à política, por exemplo, ou coisas polêmicas. Vamos tornar nosso Facebook, nosso Instagram, algo atraente para pessoas irem lá e falar, nossa, eu quero estudar a Bíblia com esse cara, a partir do momento que você convida. Então, muito importante isso. E aí você manda mensagens para usuários do Instagram. Você vai lá num grupo, por exemplo, o grupo que eu vou é da UFRJ. Eu chego lá e listo 10 pessoas. Você não pode também mandar muita mensagem, que o Instagram barra você. Então eu escolho ali 10 pessoas, 10 homens, a Carol 10 mulheres, e a gente vai mandando. Então todo dia a gente tem essa frequência de convidar pessoas para o Instagram. E tem sido muito boa a experiência, muitos contatos têm se levantado e muitos estudos bíblicos também, amém? Em Campinas já teve um batismo por causa do Instagram. Então eu sei que Deus está mostrando uma nova ferramenta para a gente poder salvar pessoas, amém? Então em resumo, irmãos, o que nós vimos hoje?
Vimos sobre o pecado de Acã e suas consequências. Aprendemos, primeiro, a não subestimar o nosso inimigo. Satanás, ele é mais forte que nós. Então a gente tem que contar com Deus, que é mais forte que Satanás, amém? Então sempre que você vai tomar uma decisão no ministério, antes você consulta Deus. Ora a Deus, não confia na sua habilidade, na sua experiência somente. Segundo, Deus ama mais a justiça que a vitória. Então, Deus não vai pensar duas vezes. Se ele vê pecado na igreja, ele vai barrar os batismos. Ele vai promover a disciplina dele. E é dolorosa a disciplina de Deus. Mas isso é bom porque faz a gente purificar nossos corações e ajudar mais os irmãos. Então entenda isso, Deus ama mais a justiça do que a vitória. E se você é justo, aí Deus abençoa com a vitória, amém? Com batismos. E por último, somos responsáveis uns pelos outros. Acã, ele sofreu a consequência dele, foi apedrejado, mas a família também, porque eles não advertiram Acã. Eles sabiam do pecado dele, mas não lidaram, não entregaram. Então, na igreja é a mesma coisa, temos que ser responsáveis uns com os outros, senão nós temos a culpa pelo pecado dos outros. E vamos ficar animados, irmãos. Deus está abençoando muito a igreja, amém? Só nessa semana aí tivemos 3 adições. A gente tem tido muitos batismos para a glória de Deus. Então não vamos deixar o nosso pecado interromper o agir de Deus, amém? Nossa falta de fé, não vamos permitir que ela pare a Deus. A única coisa que para a Deus, segundo a Bíblia, é falta de fé. Jesus, quando foi para a sua cidade natal, não conseguia fazer milagres, não podia fazer milagres devido à incredulidade daqueles que moravam em Nazaré. Então é muito importante entender isso, que Deus pode fazer qualquer coisa? Sim, mas Ele decidiu usar a nossa fé, amém? E se você tem fé, se você lida com o seu pecado, se você confessa seu pecado e se arrepende, aí Deus vai dar a vitória. Para Deus seja glória. Amém.